Mas não adianta ter Jesus, não. Falou desse jeito. Falou. Eu falei, como assim? Não adianta ter Jesus. Você não viu o que aconteceu? Eu falei, vi, mas e daí? Por que você tá falando isso? E agora você, Diegão, fala aí pra mim um pouquinho. O que você fazia lá no Brasil? O que te trouxe aqui pra essa terra? Cara, eu sempre fui empreendedor, né? A vida inteira fui empreendedor, fui vendedor a vida toda. Eu tinha uma carreira, eu sou um ex-bancário, mas mesmo enquanto bancário eu segui carreira solo. Você morava onde, Lambrusco? São Paulo. E Paraisópolis? Não. Ali era o... Gente, se você é de Paraisópolis, eu não. Sai da live. Aí... Brincadeira, gente. Sacanagem, minha família toda é brincadeira. Né? Sai todo mundo. E... Eu quase morei bem do lado da Paraisópolis mesmo. Bem na entrada. Do lado parece que é bom, né? Perto Morumbi, de Paraisópolis. É do lado também é bom. Tem Panambi, Morumbi, tem o Panambi, né, que cresceu muito. Panambi é a galera que morava no Morumbi que mudou. Atravessou a rua, então mais rico. Ficou mais caro. Mas eu nasci em São Paulo, na periferia de São Paulo, ali na Pedreira. E eu sempre fui empreendedor. E aí quando eu tava no banco, que foi uma baita de uma escola, né? O banco é muito louco porque te ensina coisas que eu acredito que nos locais que eu passei, inclusive eu trabalhei muitos anos numa multinacional, o aprendizado que você tem no banco, embora seja doloroso e para muitas pessoas até traumático, é muito proveitoso profissionalmente. Eu tenho princípios que eu carrego comigo até hoje e são as coisas que mais fazem com que eu produza, né? Isso é muito bom, muito bom. Tenho uma gratidão muito grande por esse período. Quanto tempo você ficou no banco? Eu fiquei pouco tempo, eu fiquei 2 anos no banco. Não, só. Um ano em um banco, né, no Banco Itaú, e depois eu fui contratado pelo Citibank. Legal. Então, é um espaço curto, mas foi muito produtivo, assim. Foi o tempo bom de aprender e não ficar doente, né? Passou disso, já começa a adoecer também, o negócio é maluco. O banco é bem complicado. E aí eu tinha, na época do banco, uma franquia de limpeza, que eu copiei um modelo aqui dos Estados Unidos, chamava VIP House+, existe até hoje. O dono é o Marco, que inclusive esteve na loja esses dias me fazendo uma visita, um cara muito gente boa. Legal. E você vendeu essa empresa? Ou vendi. Você vendeu vendi. E aí eu copiei o sistema daqui, né, de limpeza, que é muito produtivo e tal. Foi uma contracultura muito grande, né, porque no Brasil a gente tem um sistema totalmente diferente. No Brasil é balde, sabão, água. Aqui é paninho, sprayzinho e aspirador, né? E aí caiu no gosto da galera lá. Foi muito bom. Foi um período muito bom. Você conseguia cobrar, às vezes, mais barato e fazia a limpeza muito mais rápido. Muito mais rápido. Então era muito mais efetivo. E o que era interessante é que mesmo que a pessoa já tivesse uma empregada doméstica, né? Era válido, porque às vezes a empregada doméstica ela cuida mais de outras coisas, né? É mais babá, cozinheira, passadeira, lavadeira, do que uma pessoa que cuida de fato de limpeza. Até porque não dá tempo, né, mano? Principalmente quando eu morava lá em Jundiaí, e as casas são gigantes lá nos condomínios, mano. Gigante. Às vezes é um casal com filho, a casa tem, sei lá, 10 ambientes, sabe? É e gigante. Lá uma empregada doméstica ganha, cara, muito pouco, né? Assim, muito a gente pouco, vê com a visão de hoje, cara, né? muito pouco. Pra pessoa ficar full time, ganhar, sei lá, R$1.500. Aqui, gente, uma house cleaner aqui, né? Uma empregada doméstica, ganha muito dinheiro. Ela demora 2-3 horas para fazer uma limpeza de uma casa aqui e faz $120, $150 para fazer uma limpeza assim. Detalhe, você tá falando de Orlando, né? Sim, Massachusetts, você pode dobrar esse valor aí, viu? Sim, que loucura. Bem mais caro. Bem mais, que o pessoal ganha muito mais em Massachusetts. E aqui, né, por exemplo, é só pessoas muito ricas mesmo para ter uma pessoa que limpa sua casa todos os dias, né? Mas até os ricos que chegam aqui, eles assustam. Falam, meu Deus, eu não tenho ajuda. Porque uma diária, eu chamei uma moça para vir limpar aqui semana passada, $180. Olha só. Pensa se você pagar isso por semana, é muito dinheiro. E $180 aqui é bastante dinheiro, né? Só no Brasil não é brincadeira, não. Nada, mas não é brincadeira, não. Então, eu vendi essa franquia junto com esse sistema, porque eu sempre quis, na verdade, ser industrial. Eu pesquisava muito, inclusive eu tenho esse hábito, pesquiso muito. Sobre diversos assuntos que me interessam, né? Não sou uma pessoa inteligente, mas eu sou muito esforçado nesse sentido de buscar. Não sou, não. Ele é pra cá. Não sou. É fuçado. Isso, eu vou atrás, né? E eu gostei muito de uma determinada área e eu comecei muito pequeno com uma envasadora de álcool, porque eu sempre busco assim sair da manada. Eu acho que a manada, ela é... Inclusive, foi muito louco o podcast do Leandrão. Um beijo, Leandro. O Leandro é o CEO lá da Destaque Caraguá, uma rede de concessionária lá em Caraguá. Gente boa demais, esse cara. E ele falou um pouco de manada. E é muito isso. Eu sempre quis sair da manada. E aí eu fui ser industrial, não conhecia nada, zero. E eu fui pesquisar sobre, e a minha área era álcool de limpeza. Eu comecei a envasar álcool de limpeza, uma coisa que pra mim era totalmente diferente. Sempre fui
altamente péssimo em química e tive que entrar num mundo muito doido. Cara, envasar álcool. E de onde você tirou essa ideia? Assim? Você não sei, mano. Uma coisa rentável. Sei. Até eu não teve assim, eu vi em um lugar. Eu falei, cara, eu tava em casa e falei, peguei um álcool e falei, mano, eu vou fazer isso. Caramba. Vou trabalhar com isso. Comecei a pesquisar. Aí fui fazer um curso lá no Panamá, na América Central, de um mestre, um cara muito top, que trabalhou, foi diretor em algumas áreas da Petrobras e tudo. E hoje ele eu não sei se hoje ele continua sendo dono de uma destilaria, mas enfim. E o cara manja tudo. Eu fui fazer o curso com ele lá, aprender mesmo, mexer com álcool, entender técnicas e tudo. E comecei a envasar num espaço muito pequeno. Comprei uma envasadora pequenininha, comecei a envasar e atender os comércios da região. E aí eu ia com um teste. A minha técnica de venda, eu ia com um teste, com um alcômetro. E aí eu comprava o álcool do estabelecimento. Fazia o teste e fazia o teste no meu na hora. Caramba. Falava, ó, aqui tá dizendo que seu álcool é 46, mas não é 30. Uau. O meu é 46. Então você tá vendendo uma coisa que não é boa. E comecei... vendia pra esses caras. Vendia pra comércio, ia direto no comércio, né? E aí foi ganhando corpo, ganhou um corpo de uma maneira muito rápida, porque quando você entra, né, num negócio, você começa a respirar isso, você começa a conhecer muita gente. Pode crer. Então em 6 meses eu tava já... numa outra velocidade que eu imaginei que eu estivesse. E aí a gente foi peguei um galpão maior numa cidade do lado de Jundiaí que chama Itupeva. Alugamos um galpão maior lá. Aí eu já estava com 3 envasadoras, já tinha uma rosqueadora automática, já tinha estoque, já tinha 2 tanques de 30 mil litros, 6 meses. E aí tudo endividado, né? Tudo pago no prazo, mas tudo certo. E aí eu comecei a observar outras possibilidades que eu teria capacidade de atender. E o pulo do gato foi um contrato que eu tive do Macro. Macro é um atacadão. E aí eu invasei a marca do Macro. Mentira. Conseguimos um contrato direto. Isso com 6 meses de existência ou foi mais um tempo? O contrato foi 1 ano. Esse contrato foi 1 ano. Mas logo depois de 6 meses que você já tinha... eu já tinha feito o contato e a gente estava fazendo uma adequação de preço. Né? Porque todas essas redes grandes paga pouco. Eles pagam o que eles querem pagar e você se adapta. Só que a estabilidade que eles têm é muito boa, cara. É uma estabilidade de compra muito bom, um volume muito bom. E esse volume a gente consegue replicar esses benefícios em tudo, né? Então eu consegui a preço melhor em embalagem, consegui a preço melhor no próprio álcool. Comecei a comprar caminhão fechado de 30 mil litros de tanque. Demanda deles não comprava mais fracionado, então eu comecei a ter preço, comecei a ter notoriedade, ter giro, ter visita de gente importante. A gente foi visitado pelo prefeito de Itupeva, o que não é nada, né? Itupeva, poxa, é legal você que tá na região. 30 mil habitantes, né? Contando com cemitérios. Então é difícil. Mas foi ganhando uma certa notoriedade. E isso foi muito bom. E aí eu entendi o que é a indústria, sou um apaixonado pela indústria. Apaixonado. Tentou trazer pra cá, não? Trouxe pra cá. Uau! Trouxe na época do... O Diego, você tinha quantos anos nessa época? 27. Caraca, que legal. 27 anos. Uma pessoa que é empreendedora, bicho, ela tá com isso no sangue. Eu sou dessa maneira também. Eu gosto muito do empreendedorismo e acho maravilhoso isso. Quando uma pessoa, se arrisca mesmo. Igual você foi lá, poxa, uma envasadora de álcool. Quem pensa nisso? Não, e isso realmente é sair da manada, cara. Porque eu também falo da manada, mas é a corrida de ratos, né? Todo mundo faz tudo igual, da mesma forma, trabalha, fica 30 dias, ganha salário, paga a conta. E eu nunca consegui aceitar minha vida dessa maneira também. E não é à toa que a gente tá aqui nos Estados Unidos, porque pro cara vir pra cá ele tem que ser empreendedor. Existe. Ele tem que empreender na vida, né? Não adianta. E olha que é interessante, né? É uma coisa que eu falo para os meninos do nosso comercial lá, os vendedores e tudo. É muito importante a preocupação com a qualidade. É muito. Independente da esfera que seja do seu atendimento, do seu... Porque assim, eu consegui esse contrato porque eu fui questionar. Eu tive um professor dentro desse curso, né? Que não era o meu amigo, era um outro cara. E o cara falava assim para mim, cara, no Brasil ninguém se preocupa com isso, irmão. Se tiver cheiro de álcool e a dona de casa passar lá, der aquele cheiro de álcool, a pessoa... Eu falei, mas não desinfeta, mano. O bagulho não desinfeta. Porque o álcool tem que ter a fricção, tem que ter... um monte de detalhe. Certo. Eu quero fazer um bagulho que seja top. O cara falou, não, mano, você vai gastar uma grana. A indústria não pensa nisso, o retorno é ridículo. Não pensa nisso, deixa o cheiro do álcool lá. E o resto eu falei, não, mano, eu vou fazer o barato certo e vai dar lucro. Ele falou, então, quando você fizer certo e dar lucro, você me dá um toque. E o que aconteceu? Quando surgiu essa oportunidade, veio desse cara. Porque o Macro faz, como qualquer outra empresa grande, faz uma série de exigências, né? E aí ele me ligou e falou assim, mano, abriu o CEO aqui da área de produtos, de aquisição de produtos da rede, entrou em contato aqui comigo e pediu uma indicação. Eu sei que você é pequeno, mas você é o único idiota que se preocupa com qualidade. Eu acho que você vai conseguir abraçar. Eu falei, vou. Aí fui conversar com o cara.
Então surgiu dessa oportunidade. Então por isso que a gente tem essa preocupação nos bastidores, né, mano? E quando você tem isso genuinamente, isso reflete pra fora. Sim, com certeza. Né? Isso reflete a preocupação de quem tá lá dentro, de quem tá junto com você, do seu sócio, sabe que vai funcionar, porque existe uma preocupação genuína. Sim. E isso gerou, mano, foi muito bom, foi muito legal mesmo. Aí a vida passa por certas mudanças, também passei por um divórcio mais ou menos nesse período, e todo divórcio, ele é um prejuízo, né, para todo mundo, né, ninguém sai ganhando, né, o pessoal faz piada, né, a mulher divorciou, saiu bem e tal, não, ninguém sai bem, é uma dilapidação, é um regresso, o divórcio é uma derrota para todo mundo. Luta em vida. Cara, horrível, luta em vida, é péssimo, e aí tudo foi pro vinagre, da mesma velocidade quase que a gente decolou. Então foi um período muito complicado para mim, que como cristão eu tive que conviver com lutas e batalhas que eu nunca imaginei que eu teria, e vencer alguns preconceitos, porque a gente é cheio de preconceitos também. E um deles foi a depressão, porque eu achei que pelo fato de eu ser cristão eu nunca teria depressão, e nessa altura eu ainda achava que depressão era uma falta de controle pessoal, uma desculpa, e aí eu fui experimentar o que era depressão. E eu tive que contar mais uma vez aí com a libertação do nosso Senhor Jesus para continuar vivo. Passei por momentos muito ruins mesmo. E entreguei na mão de Deus e fui para cima. E aí foi quando, depois da fábrica, eu não me via mais no Brasil. E no divórcio, você teve que fechar a fábrica? Ou, tipo, não, o divórcio ficou para a esposa? Foi feito um valuation e ficou para um sócio. Para um sócio. Isso. O casamento, ele é uma sociedade também, né? É uma sociedade. Até é um negócio da vida, né? Então, quando a gente casa, a gente está assumindo uma sociedade e a nossa família é a empresa, né? Os filhos é a gestão que você tem que fazer ali. Então, e a sociedade, e até nos negócios também, né? A sociedade, eu costumo dizer que é igual um casamento. Né? Mas só que com o seu sócio não tem sexo, no casamento tem. Então, eu imagino a barra que você deve ter passado. Não, foi muito complicado. E muito complicado mesmo. É tão complicado que eu vou até citar um bagulho que eu nunca falei aqui. Okay. A depressão é uma coisa muito séria. Sim. Muito séria. E hoje ela se tornou mais séria ainda porque a gente não responde de forma correta. A gente vive uma sociedade que busca sucesso a todo custo, busca viver bem. A gente nunca ouviu tanto discurso de autoajuda das mais variáveis e diferentes formas, onde, principalmente dentro do universo masculino, a gente se sente muito cobrado e até de forma errada, né, de forma capciosa, é vendido como um fracasso quando algo na sua vida não dá certo, voltado principalmente para a área financeira. Né? Então hoje a gente tem, que é uma baboseira isso, é uma grande idiotice, mas a gente tem um comprometimento sob efeito de comparação muito grande sobre o sucesso. Então, se você não tem um carro legal, se você não consegue proporcionar algo que você acha importante, que na verdade nada mais é do que um fruto de uma necessidade que foi criada numa base de um sistema profundamente marqueteiro, certo? Porque você pode ser muito, muito feliz com muito pouco. É verdade. Mas hoje o mundo prega muito diferente. Então, diante dessas situações, eu cheguei num momento que eu estava voltando de Campinas, de uma audiência, e me deu um estalo e eu falei, cara, eu vou acabar com tudo. Como assim? Vou acabar, com a vida. Vou me matar. Que isso, Diego? E eu não conseguiria me matar de outra forma que não fosse essa. Aí voltando da Bandeirantes, nunca falei isso, só para algumas pessoas na igreja. Voltando da Bandeirantes, a Bandeirantes tem a ida, né, assim, de São Paulo, que é onde eu tava, a volta, um gramado, assim, bem grande no meio, tá ligado? Certo. Tipo um valezinho, assim, bem, sei lá, tem uns 100 metros de largura ou mais. E a S10, eu tinha uma S10 na época, a S10 ela corta com 150, ela para de correr com 150 km. O velocímetro. O velocímetro, o computadorzinho dela não deixa eu passar. E eu falei, vou dar isso aí, vou fechar o olho e vou arrebentar, uma paulada, do nada. Eu vinha com pensamentos ruins, e sempre do jeito que eu sou, porque eu nunca mudei. Então, quem esteve comigo horas antes não imaginaria, porque nem eu imaginava. Me deu um estalo, eu falei, não, é agora. Eu acho que já era, acho que já deu, acho que já... Cansei disso. Cansei. É um bagulho que, cara, é nos 5 minutos. E aí eu voltei o volante, eu vi um caminhão vindo, eu falei, vou pegar ali 2 palitos, não vai dar nem tempo de sentir a dor, mano. Aí eu lembro, era um Globetrotter, o caminhão, tinha um escritão assim, Globetrotter, depois que eu vi, né? E aí eu joguei. Quando eu joguei, que caiu na grama, o carro perdeu a traseira, porque eu tava muito rápido, e a tração dela é traseira. Então ela começou a jogar a traseira, assim, meio que eu perdi o controle, e, mano, eu não tinha visto que tem tipo um caixote de cimento no meio. E era verde, mano. Puta. Da cor da grama. Da cor da grama, louco.
E já tava meio que tipo fim de tarde, assim, e eu tava muito mal. Ela começou a perder a traseira, eu falei, mano, eu vou bater nesse bagulho, eu vou me estrupiar, vou morrer, ainda vou ter o prejuízo. E aí ela foi perdendo a traseira, eu bati de lado, ela partiu, eu tava numa velocidade razoável. Cara, a caminhonete partiu Ela também? partiu, é cabine simples, né? Ela não chegou a sair totalmente, mas ela abriu, assim. Eu acho que eu tenho foto. E aí, foi muito rápido que o airbag, mano, ele deu uma paulada na minha fuça, meu irmão. Mano, foi uma porrada, velho. E só deu aquela fumaça dentro do carro, assim. E foi tudo tão rápido. Eu ouvi a gente me ajudando. Pararam os carros e tal. Inclusive o maluco do caminhão. E todo mundo achou que eu tinha dormido. E aí eu ouvindo aquele zum, tal. Aí, de repente, você vai tomando a consciência, o estado de choque vai passando. E eu já tava de pé, fora do carro, assim. E aí um cara da estrada, manja aqueles carros da estrada? Sim, lógico, amarelo. Que tipo dá suporte e tal. Aí o cara pegou e falou assim, cara, você tem que me acompanhar. A ambulância tá vindo, você tem que ir na ambulância. Eu falei, não, mano, eu tô bem. Ele falou, não importa, você vai ter que ir na ambulância. Eu falei, cara, mas eu tô bala, eu tô um pouco tonto que eu respirei esse pó, eu acho aí, velho. Você tem que me acompanhar, sério. Aí ele me colocou na ambulância, entrou junto comigo na ambulância, enquanto ela tava lá parada. Era de praxe ele entrar? Não, acho que sim. Ok. Aí ele falou, cara, você tá sob efeito de algum problema, de alguma droga? Eu falei, não. Ele falou, você dormiu? Eu falei, acho que eu cochilei. Ele falou, não, tá bom então. Aí beleza, fui até o hospital, aí cheguei, fiz todo o procedimento e tal e tudo, fui liberado. Todas as minhas coisas estavam no carro, minha pasta, minha mochila, tudo tava no carro. E o carro foi guinchado pra um posto. Eu não sei o nome deles, mano. É tipo da Autoban, sei lá o nome. Sim, o nome da empresa que não é pago seguro, tá ligado? Okay. O pedágio. Ok. E aí eu fui nesse lugar, aí no outro dia à tarde. Aí cheguei lá, o cara tava lá. O mesmo cara. O que foi na ambulância. O que entrou comigo, né? E não foi, ele só entrou comigo, fez umas perguntas. Aí ele separou, tava tudo, meu celular, tudo numa mochila. Aí ele falou pra mim, cara, você não me convenceu que você dormiu, não. Pra mim você tentou fazer alguma meleca e deu errado o seu plano. E você? Eu falei, foi mesmo. Você falou? Falei. Porque eu sou da turma da verdade, né? Eu já ganhei muito fã na verdade, e aí eu gosto muito disso. Isso é importante. Um princípio, né? É um princípio. Foi isso mesmo. Ele falou, você gostaria de abrir aí? Eu falei, não, eu tô de boa agora, eu tô mais tranquilo. Ele falou, então tá bom. Mas não adianta ter Jesus, não. Falou desse jeito? Falou. Eu falei, como assim? Não adianta ter Jesus. Você não viu o que aconteceu? Eu falei, vi, mas e daí? Por que você tá falando isso? Ele falou, porque chega uma fase da vida que quando a gente deixa de ser menino, a gente tem que viver Jesus. Só ter não adianta. Uau. E acabou o assunto. Era ele Deus me cumprimentou, Deus te deu o livramento. Coloquei minha mochilinha. Seu naipe de veganizar. Maluco, saí do bagulho com a cabeça a trilhão, pensando em choque. Cara, que bagulho que eu fiz, velho? Porque é 5 minutos, mano, não é um estado de consciência. Você entra como se fosse numa auto-hipnose. Sabe? Você acha que vai resolver todos os seus problemas ali. Tudo e beleza. E não é. O pessoal fala, não, é falta de coragem, é covardia. Não é, velho. Porque o cara fazer isso, ele tem que ter muita coragem, louco. Sim. É uma coisa que... É que a depressão, muita gente, quem está ao seu lado, às vezes não consegue entender. Isso. A gente passou isso aqui em casa também com a Heloísa. Ela ficou numa época muito mal, logo que a gente chegou aqui nos Estados Unidos. Mas eu que estava do lado dela, às vezes eu não conseguia enxergar aquilo. Eu falava, amor, é só orar que vai passar. E ela ainda não era cristã na época. E as pessoas acabam julgando de uma forma errada. Sim. Porque é uma tristeza profunda, né? Eu já tive princípio de querer ficar assim muito triste, mas consegui sair, graças a Deus. Mas na Bíblia fala, né, que o inimigo, ele ataca nossos pensamentos. Exato. Então é ele que fica colocando essas ideias. Então, e a Heloísa passou por isso também, cara. E foi uma época de barra, mas é difícil. E só quem vive mesmo que sabe dizer, porque a presença dos pensamentos são tão fortes que faz você perder o significado. E aí quando você perde o significado é muito complicado, porque é muito louco, mano. Muito louco. Eu emagreci muito. Cara, foi muito louco. Tudo por conta de toda a situação, né? E aí passou um tempo. Só dando um adendo aqui, foi um livramento do Senhor, né? Foi um livramento. Mano. E você já como cristão, com certeza, ele que colocou a mão ali, ele colocou aquele caixote verde pra você não conseguir executar esse plano. E ele colocou um anjo ali. Esse cara era um anjo, foi ele do seu lado. E pensa, São Paulo, quantos milhões de habitantes não tem em São Paulo? E o cara tava lá no outro dia e te deu uma palavra do nada. Né? Exato. E só mais um adendo também, existem várias formas de depressão, né? E tem algumas que são silenciosas, que são perigosas, que nem a do Diego foi muito visível, né? Que também não deixa de ser perigoso, ele quase acabou com a vida dele e tudo. Mas existem, por exemplo, eu vou citar uma que ocorreu comigo, que eu identifiquei que foi uma depressão, mas depois de algum tempo, logo depois que eu me separei, que eu vivi aqui, também não foi fácil. Eu acho que eu devo ter vivido pelo menos uns 2 anos de depressão. Essa é a grande realidade. E logo no comecinho eu vivi uma muito escondido de todo mundo e ninguém imaginava. Então assim, eu passava 2, 3 dias trancado dentro de um quarto, com tudo fechado, escuro e fumando.
E isso era uma depressão que eu fui entender depois. Eu tava me matando. A Você ponto não tinha de ânimo pra fazer nada. A qualquer momento alguém abria o quarto e falar, perdemos o Danilo. E ninguém sabia. Nos Porque na lugares rua, lá em Las Vegas. Isso em Las Vegas, sim, mano. Isso na rua, tipo assim, você sempre tava com o sorriso estampado. Sim, você é um depois de cara 3 super dias animado. trancado, né? Porque eu ficava 2, 3 dias trancado dentro de um quarto, tudo escuro, tudo fechado e fumando sem parar. Então, assim, existem várias. Então, tem pessoas no nosso meio hoje, eu consigo entender, que às vezes está sempre sorrindo, sempre brincando e tudo, mas sofre por um tipo de depressão que é muito perigoso, porque é silencioso ao ponto de ninguém identificar e saber o que aquela pessoa passa. Assim, exatamente. Né? Então, existem muitas formas de depressão. A depressão, né? Várias formas mesmo. Tem as traumáticas, né? Que foi como aconteceu com vocês, tipo, perdeu um relacionamento, perdeu a empresa, perdeu, às vezes, tudo, né? Que você achava que era tudo ali naquele momento. E acaba acarretando a depressão. E tem a espiritual também. A da Heloísa foi muito espiritual. Assim, de ataques, né? Porque o inimigo, ele pega esse momento seu de fraqueza e começa a colocar os pensamentos, né? Ele fica plantando sementinha ali. Aí ele fica no seu ouvido, né? Fala... esse podcast daria até pra ser do Convertidos. Mas muito legal, gente. Assim, ó, isso toca muito nas pessoas, porque às vezes tem muita gente que tá passando por isso. Né? E só existe uma forma de preencher esse vazio, que é com Deus. Mas não é tudo ainda, né? Além de você estar com... que Deus preencha esse vazio que existe no seu peito, ainda tem uma caminhada, tem algumas experiências que vai ter que passar, mas tudo isso é um molde para o que você vai viver ainda, né? Igual hoje o Diego, ele vai continuar na conversa dele depois, o que Deus honrou hoje na vida dele. Mas a gente tem que persistir mesmo nas dificuldades e colocar ele como nossa base, né?